o ISS sobre a prestação do serviço, da organização da festa, a organização do evento, e o ICMS sobre o fornecimento de alimentos e bebidas, o ICMS sobre o fornecimento de bebidas. Eles não incidem sobre o mesmo fato gerador. O que vai acontecer é que você seria obrigado a pagar o ISS sobre o serviço de organização e o ICMS sobre as mercadorias que acompanham esse serviço e que, naturalmente, você fornece também. Ficou claro a respeito do ICMS e do ISS nesse ponto? É algo bastante interessante, a gente não pode esquecer que, para descobrir se é ISS, se é ICMS ou se tem os dois, eu tenho que buscar na Lei Complementar 116 e ela sempre irá transcrever nesse sentido. Tudo bem? Portanto, não se preocupe quanto a essas informações, estão bem claras na legislação. Vamos passar então para a nossa próxima pergunta? Na minha cidade, presta um serviço sobre o qual não pago o ISS, mas na cidade vizinha o mesmo serviço é tributado. Isso é possível? Bom, então ele disse para a gente que ele realiza um determinado serviço e esse serviço que ele realiza na cidade é tributado através do ISS. Só que ele nos lembrou que na cidade vizinha esse mesmo serviço não sofre a cobrança do ISS. Pode acontecer de fato isso mesmo? Então no município eu pago e no outro município simplesmente não paga o ISS? Ué, não é a mesma legislação, não é o mesmo imposto? Como que isso é possível? Se é possível. Eu digo para vocês, isso é possível, com certeza. Mas aí para quem estiver pensando, mas o ISS não tem as suas perspectivas reguladas por uma legislação complementar que é de caráter nacional e que, portanto, não vale para todos os municípios? Sem dúvida, vale para todos os municípios. Mas você não pode esquecer que a competência tributária ela é facultativa. Se o município vai ou não instituir o ISS sobre um determinado serviço, isso é opção dele. O município pode optar por cobrar o ISS, um determinado município, e o município vizinho simplesmente pode abrir mão desse tipo de cobrança. Ou melhor, imagine a seguinte situação. Lembra que eu falei que existe uma lista anexa? Lembra disso, né? Ficou bem claro. Tem uma lista anexa. Só que quando o município for instituir o ISS, ele faz a sua própria lista. Cada município faz a sua própria lista. É claro que um município não pode estipular os serviços, o qual bem entender, para cobrar o ISS. O município, ele só pode fazer uma lista, no máximo, idêntica àquela da Lei Complementar 116. No máximo que seja igualzinha. Mas ele tem que optar por todos os serviços previstos na legislação federal? Todos os serviços não. Ele pode escolher, digamos, metade dos serviços. Vou imaginar, portanto, que a lista da legislação federal comporta 200 serviços. Vou imaginar isso. E aí o que acontece? Ele precisa cobrar o ISS sobre todos esses 200 serviços? Pode ser que um determinado município resolva cobrar ISS apenas sobre 50 desses serviços. Mas aí, ele faz a sua listinha. Ele não pode inovar na sua lista, ele pode reduzir o número de serviços. Mas ele pode ampliar o número de serviços, colocar um serviço a mais ou um serviço diferente daquele previsto na legislação complementar? Isso ele não pode fazer. Portanto, é muito comum e é bastante possível, sem dúvida nenhuma, que num município você esteja sujeito ao pagamento do ISS e no município imediatamente vizinho você simplesmente não tem que pagar o ISS porque aquele município vizinho resolveu abrir mão da cobrança do ISS referente a um determinado serviço. Isso pode acontecer, aí vai um pouquinho do planejamento tributário, onde então você deve optar, talvez, por mudar ou modificar a sua empresa para o vizinho ou para o município vizinho. Local onde, por exemplo, você não estará sujeito à cobrança do ISS. Isso seria um planejamento tributário do mais trivial, mas é possível acontecer.
Vamos passar então para a nossa próxima pergunta? Professor, o que significa isenção heterônoma do ISS? Isenção heterônoma do ISS. É uma expressão bem interessante, isenção heterônoma. Eu já vou logo avisando que a isenção heterônoma não é a regra, isso não é comum, tá? Isso não deve ser corriqueiro. A isenção, a rigor, ela deve ser autônoma. É isso mesmo que você está ouvindo falar. Eu estou dividindo a isenção em duas modalidades. Isenção heterônoma e isenção autônoma. Qual é a diferença de uma e de outra? Entre isenção heterônoma e isenção autônoma. A isenção autônoma é a natural, a que deve acontecer mesmo. Ou seja, um município ele vai conceder isenção em relação aos seus próprios impostos. Um Estado concede isenção para os seus próprios impostos. A União deve conceder isenção para os seus próprios impostos, para os seus próprios tributos. Toda vez que um ente político, um ente federado, concede um benefício fiscal, neste caso uma isenção, para os seus tributos que estão sob sua competência, nessas situações ou nessas características, nós estaremos diante de uma isenção autônoma. Só que a pergunta do nosso amigo foi em relação à isenção heterônoma. E a isenção heterônoma? A isenção heterônoma é um caso excepcional que ocorre quando você tem uma legislação federal concedendo isenção de um tributo que não esteja sob competência da União. Espera aí, que história é essa? Eu vou repetir, como assim? Uma legislação, então, federal que conceda isenção, que estabeleça isenção para um tributo que não esteja sob a competência da União. Toda vez que você imaginar uma situação como essa, você está falando da chamada isenção heterônoma. E de fato acontece ou isso é mera teoria? Acontece. Logo no tema do dia, eu tive a oportunidade de fazer um breve comentário, né, a respeito desse assunto, e que existe sim uma isenção heterônoma para o ISS. Como assim? Olha, a Constituição Federal, lá no artigo 156, no parágrafo 3º, informou, portanto, que cabe à lei complementar, que é a lei complementar federal, afastar o ISS sobre aqueles serviços prestados para o exterior. Quando você imagina, ISS é um tributo de competência do município, mas quem concede essa isenção é uma legislação complementar federal, você percebe, portanto, que de certa forma a legislação federal está concedendo benefício para tributo municipal. É possível isso? A própria Constituição admite este caso, como eu falei para vocês, um caso excepcional, mas que pode acontecer, e quando você envolver todas essas características, você percebe claramente a chamada isenção heterônoma. Então, o caso típico de isenção heterônoma é exatamente essa condizente ao ISS, quando a Lei Complementar Federal afasta a incidência do imposto sobre prestação de serviços para o estrangeiro, para o exterior. Ficou claro, portanto, em relação a esse tema? Interessante mesmo, sem problema nenhum. Joia? Vamos partir então para a nossa próxima pergunta. Quem deve pagar o ISS? Prestador ou tomador de serviço? A pergunta é, então, quem paga efetivamente o ISS? E quem que é o contribuinte do ISS? Na verdade, a pergunta feita para o nosso colega é bastante interessante, porque num primeiro momento ela é capciosa, ela é dúbia. Como assim a pergunta é dúbia? Ora, porque ele perguntou quem paga o ISS, quem deve pagar o ISS. Ué, e qual é o problema? Quem deve pagar o ISS? Natural. Quem paga o ISS? Quem presta o serviço ou quem recebe o serviço? Quem contratou o serviço? Quem presta ou quem contrata o serviço? Quando eu pergunto isso para vocês, vocês dizem, bom, olha, talvez alguns estejam pensando, é o prestador. Talvez outros, por outro lado, estejam pensando, é o tomador do serviço. A melhor pergunta, tecnicamente, a ser feita é, quem é o contribuinte do ISS
Ou então, quem é o